Olá, pessoal. Vamos começar hoje o primeiro grande capítulo aí do curso, que é o Framework Ágil. Ou seja, quais são os métodos, quais são as técnicas mais conhecidas aí para começar um projeto ágil. Então, a primeira coisa que você precisa saber para a prova, começo de tudo, é o que é o Manifesto Ágil. Então, vamos falar um pouquinho do Manifesto Ágil. Lá para o começo dos anos 2000, um grupo de desenvolvedores, o próprio Ken Schwaber, criador do Scrum, Kent Beck, entre outros aí de peso, eles se juntaram e disseram assim, olha, todos os nossos projetos de desenvolvimento de software fracassam sempre pelos mesmos motivos. O que a gente consegue fazer para evitar isso, para isso melhorar, para tentar mitigar um pouco esse problema, né? Então, daí nasceu o Manifesto Ágil, onde nós falamos aí de 4 valores. Ou seja, os 4 valores que estão em azul são mais importantes para um projeto do que os processos que estão em vermelho, tá certo? Ou seja, eu priorizar os indivíduos as suas interações é muito mais importante do que eu ter uma série de processos e ferramentas por trás com controle. Eu ter um software funcional, ou você pode até substituir a palavra software por produto, é muito mais importante eu ter um software que funciona do que uma documentação abrangente. É muito mais importante eu colaborar com o meu cliente do que eu negociar contrato. E é muito mais importante eu responder a mudanças do que seguir um plano. Então vamos falar um pouquinho aí de cada um deles. Primeiro, indivíduos e interações é o seguinte, você já passou por aquela situação que você tá voltando de férias, você voltou de férias, você vai começar a ler seus e-mails, aparece uma pessoa na sua mesa e diz, olha, temos um problema, precisamos da sua ajuda. Você vira e diz, olha, não estou sabendo o que aconteceu, estou chegando agora. Aí a pessoa solta aquele clássico, mas eu te mandei um e-mail. Né? O famoso e-mail hoje acaba substituindo acaba substituindo o contato visual, o contato falado, a comunicação verbal. Então as pessoas hoje elas se escondem muito por trás de mandei um e-mail, foi o que eu escrevi, quer dizer, e uma das coisas que o Manifesto Ágil diz é use o dom maravilhoso que Deus te deu, que é o dom da fala. Comunique-se de forma verbal, olhando no olho das pessoas, tá certo? Priorize essa comunicação, essa interação entre as pessoas, muito mais do que se respaldar em processos e ferramentas em e-mails. Então, disso aí é que fala o primeiro valor. O segundo valor é você trabalhar naquela estrutura que exige um grau de documentação bem, bem grande, que tem um processo de governança que exija muito documento, que exija muita documento para scope statement, você precisa preencher formulário de risco, tem uma série de documentos pesados que você é obrigado a preencher. Só que aí você preenche, você atende o seu processo de governança, mas o seu produto final, o produto final do seu projeto não funciona. Aqui no manifesto original é software, mas vamos esquecer um pouquinho o software e pensar no produto. O que adianta? Atendi minha governança, fiz um documento de 492 páginas. Primeiro teste que eu vou fazer no meu projeto, vamos colocar aí como exemplo um projeto de software.
Primeiro teste, apertei um Enter, pam, erro, tá certo? Então, do que valeu a minha comunicação? O terceiro é muito voltado principalmente para consultorias externas, né? Para trabalhos externos. Às vezes as pessoas firmam contratos que são verdadeiras dívidas de sangue, né? Então, nos projetos, olha, o que você me pediu não está aqui na declaração de escopo, olha, então eu vou te cobrar mais um valor X. Aí o cliente diz, mas não, mas isso aqui estava subentendido. Começa a cair numa degladiação e o principal, que é o valor ao cliente, fica para trás. Então o manifesto diz, colabore com o seu cliente. Se você produz uma entrega de valor para o seu cliente sempre vai querer trabalhar com você. Então sempre saem ganhando, tanto você, tá certo? Quanto o cliente. Todos saem ganhando. É uma relação ganha-ganha, tá certo? E a grande sacada do manifesto, que é, e a maior, se você já tirou o PMP, você tem que ter isso bem em mente, que é responder a mudanças mais que seguir um plano. Na prova do PMP, qualquer mudança tem que passar pelo CCB, né? Change Control Board. Aqui, no Manifesto Ágil e para a prova, o que você precisa entender é, se você identifica uma mudança que entregue valor, entregue ROI, né? ROI é Return of Investment, para o seu cliente final, faça. Não estava no plano, na declaração de escopo inicial, não estava, mas adeque o seu plano, responda a mudança, desde que, lembrando, ela agregue valor ao seu cliente, à corporação, tá certo? Então, para a prova, você precisa ter esses quatro valores bem memorizados. Por quê? Porque cai na prova. Que tipo de pergunta cai na prova? Então vamos lá. Vamos falar aí de três perguntas. Três tipos de perguntas caem na prova. A primeira é a seguinte: ele vai colocar para você, indica qual das sentenças abaixo representa o correto com relação ao manifesto ágil. Então você vai ter lá, por exemplo, indivíduos e relações mais que processos e ferramentas. Software completo mais que documentação abrangente. Compreensão com o cliente mais que negociar contratos e resposta a mudanças mais que seguir um plano. Qual que é o correto? Resposta a mudanças mais que seguir um plano. Então ele vai mudar alguma palavrinha assim bem sutil das outras sentenças só para te confundir. Então memorize isso. Ou você pode ter a pergunta inversa: qual das sentenças abaixo não corresponde a um dos valores do manifesto ágil? Então também às vezes a mesma coisa, uma sacadinha de palavras é o suficiente aí para perder o sentido aí do valor. E o terceiro tipo de pergunta que pode cair na prova é: olha, dado este cenário aqui, esse cenário se enquadra com qual dos valores do manifesto ágil? Então ele pode te dar um cenário e você tem que responder qual dos quatro valores que está sendo representado naquele cenário. Tá bom? Sobre o manifesto ágil, aqui é só a fins de curiosidade. Eu escrevi no site Profissionais TI, www.profissionaisti.com.br, uma série de reflexões sobre esse manifesto. Então foram 4 capítulos aí que eu escrevi da série, onde eu compartilhei algumas experiências pessoais minhas, algumas opiniões que eu tenho a respeito de como aplicar, o que eu vejo hoje que está errado. Então, quem tiver curiosidade até de ler, até para poder se basear para a prova, tipos de situação que a prova possa perguntar e você saber o que responder, eu recomendo vocês fazerem uma visita ao site. O Manifesto Ágil tem os 4 valores, ele tem 12 princípios. Então vamos lá. Preciso decorar os 12 princípios para a prova? Não. Você precisa
Saber o que são os 12 princípios. Você não vai ser testado com relação aos princípios, tá certo? Então, algumas coisas aqui é reforçando o que eu já disse no slide anterior. Mas vamos lá. O que dizem os princípios? Então, o primeiro princípio é satisfazer o cliente, fazendo entregas adiantadas e contínuas de software de valor. Então, a estratégia do ágil é a seguinte: eu tenho um projeto aí de 12, um projeto que demoraria um ano para ficar pronto. Ao invés de entregar meu projeto daqui um ano, para ter a avaliação do cliente final, e dependendo ele dizer para mim que ele não está satisfeito, que ele não era aquilo que ele esperava, então nós vamos estabelecer um ciclo e sempre entregando valor. Nós vamos te entregar, fazer entregas parciais a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, a cada mês. Então, a prioridade é, vamos fazer entregas rápidas de valor para o meu cliente, ao invés de percorrer um longo projeto e entregar o projeto só no final. Aceitar as mudanças de requisitos, né? Então é o último princípio, o último valor ali no manifesto ágil, né? Responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, ou seja, mesmo no fim do desenvolvimento, lembrando, pessoal, mudança, aí aqui muito agilista se perde. O processo ágil eu posso mudar a hora que eu quiser. Então vamos lá, calma lá. Mudanças que agregam valor ao produto são sempre bem-vindas, tá certo? Você sempre vai responder essas mudanças. Mudança que não agrega valor, aí você tem que ser seletivo. Então toma cuidado quando diz mudança. Qualquer mudança. O cara quer fazer uma mudança totalmente sem sentido e que não agrega valor. Mas o ágil diz que você tem que responder a mudança. Não, você tem que responder a mudanças que tragam valor para o seu cliente final, que te tragam, como diz aqui no exemplo, que te tragam uma vantagem competitiva, que você consiga lançar o seu produto no mercado, que essa mudança torne o seu produto competitivo com relação aos outros que estão no mercado. Tá certo? O terceiro princípio também diz sobre a entrega rápida, mas entregar software funcionando, né? Não adianta eu fazer entregas rápidas e entregar, como eu brinco, né? Entregar porcarias rápidas. Às vezes algumas pessoas confundem o método ágil, continuam trabalhando errado na forma de desenvolver, na forma de gerir o projeto. Então é o que eu falo, tá bom, você está entregando, ao invés de uma porcaria no fim do projeto, você está entregando porcaria incremental. Então toma cuidado com isso. O quarto é pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores trabalhando junto. Então, ou seja, foge um pouquinho do modelo cascata, né, do modelo waterfall, onde você tem uma área de negócios, um analista de negócios que gasta meses aí planejando, montando uma documentação de requisitos, montando um business requirement. Depois ele passa essa documentação extensa para a área a área de projetos vai fazer uma análise, e aí o pessoal sai desenvolvendo o produto do projeto. A ideia é, trabalhem juntos, porque a pessoa de negócio sabe o que tem que fazer. O pessoal técnico de desenvolvimento sabe o que tem que ser feito. Então esses dois, eles têm que estar trabalhando juntos. Então, princípio, valor 1 do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Pessoas precisam estar juntas, comunicando-se face a face, comunicando-se verbalmente. Tá certo? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Então, aqui é o conceito que a sua equipe deve ter um líder. Esse líder não é um delegador de tarefas. Então, amigos PMPs que fizeram a prova do PMP, o gerente de projetos define as atividades, distribui as atividades. Aqui não tem nada disso. O conceito do ágil é o time se auto-organiza. O time sabe o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita. Mas você tem um líder, você tem um inspirador, você tem um coach, que é o cara que gera o ambiente para que você tenha motivação para poder fazer essa entrega.
Não adianta você trabalhar num lugar. Aliás, isso é dependente do framework, né? Se você trabalha sem motivação, você não gera qualidade naquilo que você faz. Tá certo? Então você tem aí a figura do coach. Para quem é da turma do Scrum, é o Scrum Master. E você que é PMP é o gerente de projeto. O gerente de projeto dentro de uma estrutura ágil, ele é mais que um delegador, ele é mais que um controlador de tarefas, ele é um inspirador, ele é um líder. Nós vamos ver isso mais para frente nos capítulos posteriores, tá certo? O sexto princípio, de novo aqui repetindo o que eu já disse, método mais eficaz é conversas cara a cara. Evitem o chat por e-mail. Eu não podia nem estar falando isso, mas eu vou. é, Bom, vamos lá. Eu já trabalhei com gerente de projeto que o cara fazia verdadeiros chats por e-mail. Olá, olá. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo. Como está esse assunto? E aí de você, se você ficar 10 minutos sem responder o e-mail do cidadão. Gente, isso não é comunicação, isso é engessado, isso é você se esconder atrás de respaldo, tá certo? A melhor forma de você passar aquilo que você quer é a pessoa vendo, ouvindo você, tá certo? Sétimo princípio: software funcional é a medida primária de progresso. PMP: qual é o sucesso do seu projeto? Projeto entregue dentro do escopo, tempo e custo. Agilista: o que é um projeto de sucesso? Produto funcionando, produto agregando valor, tá certo? Oitavo princípio: processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Então, muitos eu já vi, eu li algumas bobagens a respeito no LinkedIn. Ah, processos ágeis é trabalhar de forma rápida, trabalhar correndo. Não, ninguém tem que trabalhar correndo. Ninguém tem que trabalhar sobrecarregado. Os intervalos de entrega são curtos. Isso não significa que você vai ficar todo dia fazendo hora extra. Se você faz isso, está errado. Os processos ágeis não incentivam esse tipo de coisa. Eles promovem um ambiente sustentável, tá certo? Nono princípio: contínua atenção à excelência técnica e bom design, ou seja, faça o produto do seu projeto de uma forma bem feita, um design bonito. Fazendo uma analogia com o desenvolvimento de software, faça aquele programa, aquela codificação elegante, aquele programa que você vai abrir o seu código, você vai falar, que código bem escrito, tá certo? Nós vamos ver a técnica para chegar nisso ainda neste capítulo. Simplicidade. Simplicidade. A questão de simplicidade é você fazer o máximo, entregar o máximo com o mínimo de esforço possível. Tá certo? Você entregou a maior quantidade de valor, mas é a famosa regra do 80-20. Você entrega 80% de valor com 20% de esforço. Né? Pense simples, não viaje nas suas ideias. Né? Procure ser o mais simplista, mas entregando valor, tá bom? Pensa sempre na regra de Pareto, 80-20. As melhores, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro princípio. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. Aqui, então, o conceito é: o time sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. Então, você, gerente de projeto, não interfira na execução do seu time. O seu time sabe o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Você tem que ser o coach, você tem que ser o líder, você tem que ser o inspirador. Existe uma dinâmica muito interessante num treinamento de Scrum que eu participei uma vez. O exemplo era feito era mais ou menos dessa forma. Você tinha uma equipe, a equipe tinha que formar triângulos equiláteros. Então, a disposição das pessoas dentro de uma sala tinha que formar um triângulo equilátero. E a primeira atividade foi dado um tempo,
para que a própria equipe se organizasse, formou-se. Na segunda atividade foi eleito um cidadão, coincidentemente o mais falador da turma, para ele organizar o triângulo. Foi um caos. Demorou quase 5 vezes mais que o tempo, porque o time sabia o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Se você tem um líder que ele quer impor o jeito dele, você engessa o seu time e o seu time acaba não tendo a qualidade, não entregando uma coisa tão boa quanto ele é capaz de entregar. E o último princípio tem a ver com o processo de melhoria contínua. O time sempre, como está sempre junto, ele está sempre se monitorando. Então ele sabe aquilo que ele precisa fazer para melhorar. Eles estão trabalhando juntos. Eles começam a entender, olha, dessa forma a gente poderia fazer isso de uma maneira um pouco melhor. Então o time está sempre refletindo, está sempre se ajustando, tá certo? Um conceito interessante que você tem que saber para a prova, e se você fez o PMP, você precisa se desligar disso, é o seguinte. No PMP a gente fala do triângulo de ferro, que é escopo, tempo e custo. Então ele diz para você que você tem um escopo que é fixo, tá certo? Você tem um escopo fixo e um cronograma fixo, um tempo, um deadline fixo. Então, o seu custo pode ser a variável, né? Porque se você está com o seu projeto prestes a estourar o prazo, você contrata mais recurso, paga hora extra, tá certo? E só que você tem a qualidade aí no meio, tá? Mas para a prova do PMP você fica com essa escopo, tempo e custo bem claro na cabeça. Para o framework ágil e para a prova, o que você precisa entender é que quem comanda o triângulo, as variáveis fixas do seu triângulo são valor e qualidade. E as restrições é que são variáveis. Então as restrições variam: escopo, tempo e custo. Tá certo? Métodos ágeis. Então, os métodos ágeis que a prova cobre. Então, ó, não sei se vocês lembram que eu falei na aula de introdução, que eu usaria a abreviatura CIH, que é conhecimentos, habilidades, e são 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Então aqui eu estou cobrindo coisas que é do nível conhecimentos, habilidades nível 2 e conhecimentos, habilidades nível 3. Tá certo? Eu coloquei aqui em ordem da menos importante, da menos abordada para a prova para mais abordada na prova. Então, a ordem é Crystal, FDD, DSDM, Kanban, Lean, Extreme Programming e Scrum. Principalmente Kanban, Lean, Extreme Programming e Scrum. Tá? É abordado bastante na prova. As outras 3, na época que eu fiz, não caiu. Mas faz parte do conteúdo, então vou estar abordando aí um pouquinho com vocês. Sobre o Crystal, o que você precisa saber para a prova que é você precisa saber que é uma família de metodologias que ele possui a seguinte relação: número de pessoas envolvidas versus a criticidade. Então você tem, por exemplo, olhando aqui a figura, se você tem de 1 a 6 pessoas envolvidas, um projeto cuja criticidade é perda discreta de dinheiro, é o Crystal Clear. Se você tem, uma outra analogia, um projeto com 100 pessoas, mas que você pode ter uma potencial perda de dinheiro aí, é o quadradinho E100, você usa o Crystal Red. Então você tem cores de acordo nessa relação, número de pessoas versus criticidade, tá certo?
Você tem até o Crystal Magenta, é o Crystal Clear, tem o Red, tem o Clear, o Yellow, o Orange, o Red, e tem o Magenta também, que é o maior deles. Preciso saber para a prova o que quer dizer cada um deles? Não. A única coisa que você precisa saber para a prova é que é um método que é aplicado de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas versus criticidade. Tá? Isso é tudo o que você precisa saber para a prova. E os princípios? Os princípios dele você precisa saber. Então, qual que é o princípio? Entrega frequente. Então, o que nós falamos lá nos princípios do Manifesto Ágil. Eu sempre vou estar gerando entregas frequentes da solução. Melhorias reflexivas. Outro ponto que nós já falamos ali no Manifesto Ágil, né? Ou seja, como conseguimos melhorar os nossos processos. Comunicação osmótica, isso cai na prova. O que é comunicação osmótica? Então imagine o seguinte, estou trabalhando eu e mais 3 pessoas ao meu lado, então nós estamos colocados, ou seja, estamos bem próximos um do outro. A comunicação osmótica é a famosa comunicação por osmose, então, ou seja, eu falo, você que está aqui do meu lado direito, você ouviu o que eu falei. Fulano que está do meu lado esquerdo, ouviu o que eu falei. Cicrano que está atrás de mim, ouviu o que eu falei. Então, a minha comunicação ela está sendo compartilhada por osmose, ou seja, eu estou falando, você está ouvindo, você está absorvendo aquilo que eu falei. Então, você está incorporando conhecimento, tá certo? Através de comunicação osmótica, por osmose. Ela vai fluindo, tá certo? Segurança pessoal, ou seja, você não pode ter medo. É um ambiente que te proporcione segurança para você levantar qualquer tipo de questão, qualquer tipo de discordância. Você não pode ter medo. Putz, eu não vou falar porque está o chefe aqui, e se eu falar ele vai me espinafrar. Não pode. O ambiente tem que ser propício para que você tenha essa coragem, essa autonomia para poder falar. Foco. Foco é assim, eu tenho que saber o que eu vou fazer, tá certo? E como eu vou fazer. Preciso estar focado naquilo que eu preciso entregar. Então, vamos para o próximo. O próximo é o FDD, ou seja, é o Feature Driven Development. Então, num resumo, você elabora, você vislumbra o seu modelo, que aqui que é o primeiro quadradinho. Você monta uma lista das funcionalidades que você quer para o seu projeto. Você planeja as entregas por funcionalidades. Então, olha, eu vou te entregar. Então vamos pensar num sistema aí de cadastro. Sistema de cadastro de clientes, tá certo? Você vai planejar, olha, primeiro eu vou te fazer a entrega do módulo de inclusão de clientes, depois o módulo de alteração de clientes, depois o módulo de exclusão de clientes e por último o módulo de consulta de clientes. Então você planeja as entregas por funcionalidade, desenvolve-as por funcionalidade e as implementa por funcionalidade, sempre lembrando funcionalidades que agreguem valor ao seu cliente final. Então, é uma abordagem. Não vou entrar em mais detalhes sobre ela, porque o que você precisa saber para a prova é esse desenho aqui. É como funciona o planejamento de entregas por funcionalidade, ou feature, tá certo? As práticas, aí, o que você precisa saber do FDD em termos de práticas? Então, os times exploram o ambiente de negócio do problema a ser solucionado. Então, ou seja, foge daquele conceito de que o analista de negócios vai bolar como ele vai fazer a documentação, o documento de requisito. Não, o time vai explorar justamente para eles chegarem na solução que, olha, para nós desenvolvermos por funcionalidades, essas são funcionalidades interessantes. Cliente, isso agrega valor para você? Agrega. Bacana. Como nós falamos, desenvolvimento por funcionalidade ou feature, com entregas curtas.
Grava isso aqui que eu vou falar agora, que se cair na prova você precisa saber. Propriedade individual de código, ou seja, eu, Vitor, cuido do. Eu, Vitor, cuido especificamente desse código referente ao módulo de inclusão. Você cuida do código do módulo de alteração, tá certo? O, os trechos, os códigos são segmentados por pessoas. Então, cada um mexe no seu quadrado. Por isso que algumas pessoas têm um pouco de restrição ao FDD, que é o famoso cada um mexe na sua caixinha, tá certo? Os times, ó, como nós falamos, ó, os times são montados por funcionalidade. Então, eu vou ter o time do módulo, seguindo o nosso exemplo, o time do módulo de inclusão, vou ter o time do módulo de alteração, vou ter o time do módulo de consulta, tá certo? Tenho inspeções para garantia da qualidade. Então, você, amigo PMP, amigo que conhece o PMBOK, são os famosos processos de realizar a garantia da qualidade, controlar a qualidade, tá certo? Você trabalha com gerenciamento de configuração, ou seja, um versionamento, você tem versões do seu produto. Então, versão 1, módulo de inclusão. Versão 2, módulo de inclusão mais módulo de alteração. Compilação frequente. Então, ainda mais que você trabalha com propriedade, com códigos individuais, é importantíssimo você ter um processo de compilação unificado frequente para que uma pessoa não estrague o código da outra. Só uma pergunta, Vitor, você está falando de código, mas isso aí é desenvolvedor de software, eu não sou desenvolvedor de software. Falei, certo, mas a prova vai te exigir esses conhecimentos. Tá? Esse é um dos motivos que algumas pessoas criticam um pouco o PMASP, que ele testa alguns conceitos de software. Mas para a prova, de fato, você vai ter que saber, conhecer um pouquinho disso aí que eu estou falando, tá? E a última prática é ter visibilidade de progresso e resultado, ou seja, você não pode ter o famoso joguei para debaixo do tapete. Ah, olha, o nosso projeto está ruim, está complicado, mas a gente finge que está tudo bem. Não posso. Tem que ter sempre transparência, tá certo? DSDM, Dynamic Systems Development Method. Esse é outro método ágil também. Na verdade, você começa com uma fase de estudo de viabilidade, estudo do negócio. Depois você tem uma fase aqui que é chamada de aqui está Functional Model Iteration, mas o que eu posso falar para você é a fase de uma construção de um protótipo, tá certo? Você cria um protótipo, revisa. Então, identificou o protótipo, aí você vai para o desenvolvimento incremental. E aí implementa. Sempre, ó, tá vendo? Tem umas fatias aqui, ó, ele segue umas fases, ó. Criar protótipo funcional, revisar protótipo, identificar protótipo. Isso tudo começa com acordo aqui, no acordo do plano, cria o protótipo, revisa o protótipo, identifica. Você tem isso aqui também na fase de desenvolvimento e você tem isso aqui também na fase de implementação, certo? É uma estratégia aí de entrega, uma estratégia de entregas incrementais de faseamento dentro de uma fase aí mais cascata, tá certo? Isso aqui cai pouquíssimo, quase nada na prova. O que você precisa saber para a prova são os princípios. Então, focar na necessidade de negócio. Lembre-se, o seu cliente, você precisa entregar valor para o seu cliente. Então, não é aquilo que é importante para você, é aquilo que é importante para o seu cliente. Entregar no prazo, né? Ao contrário do que eu já li alguns absurdos aí, agilista falar que projeto ágil não tem cronograma, não tem prazo, é um sacrilégio. Colaboração, né? Time trabalhando junto. Jamais comprometer qualidade, tá certo? Você
fazer entregas incrementais, ou seja, as entregas parciais, como nós já falamos lá atrás. Desenvolvimento iterativo, ou seja, por ciclos, não vou ter um longo projeto, e sim curtas fases. Comunicação clara e contínua, ou seja, todo mundo precisa saber sempre o que está sendo feito e da forma que está sendo feito, sem informações ocultas. E demonstrar controle do assunto, ou seja, o time precisa ter controle, ter domínio daquilo que ele está fazendo. Podem reparar que até aqui todas elas possuem muitas coisas em comum, tá certo? A gente está falando aqui dos princípios, das práticas, tá, tá tudo muito, tá tudo, é o famoso junto misturado, né? Tá certo? É tudo muito parecido até aqui. Kanban. O Kanban é uma palavra que significa tabuleta. É o que é o famoso sistema pull. Pull é de empurre. O Kanban consiste de um quadro, tá certo? De um quadro de tarefas, onde você coloca as suas tarefas na vertical, que são os quadrinhos amarelos que estão aparecendo aí, e etapa na sua horizontal. Então você tem tarefas que estão no backlog, tarefas que foram selecionadas, você tira a tarefa, você tira o post-it, né? Você tira a atividade da sua coluna de backlog e coloca na coluna de selecionado. Por isso que é pull, né? Você vai empurrando até ele chegar no estágio de done, que é feito. Esse aqui é um exemplo, tá? Tem lá backlog, selected, review, validate, merge, update docs. Não tem um padrão para o Kanban, tá? Nós vamos abordar mais sobre ele aí em outros capítulos. O que você precisa saber para agora do framework é que ele possui 5 princípios. Então, o fluxo de trabalho deve ser visível. Então, veja o exemplo aqui de novo. Tem que ser um quadro que todo mundo passe, veja e entenda o que é. Tá certo? Limitar o WIP. WIP quer dizer Work in Progress. Então, nós também vamos abordar mais para frente o Work in Progress. Tá vendo que embaixo de cada fase aqui, de cada estágio, tem um númerozinho? O Selected tem 3, o Review tem 3, o Validate tem 4, o Merge tem 3. Isso aqui é o limite de atividades que eu posso ter por etapa. Por que isso? Nós vamos entender mais para frente. Por enquanto, o que você precisa saber é que o Kanban você tem que trabalhar com o conceito de WIP, Work in Progress. Eu limitar meu Work in Progress, tá? A gente vai abordar depois. Preciso gerenciar o fluxo. Preciso identificar algum gargalo. Eu posso ter poucas atividades em done em uma das colunas cheia de atividades. Então, preciso estar sempre gerenciando o fluxo, entender o que está acontecendo e como posso fazer para melhorar. A clareza nas políticas do processo, ou seja, quando muda de uma etapa para outra, quem mexe no Kanban, quem faz o pull, né, do Kanban, quando que uma tarefa é considerada como feita. Então, são as políticas que precisam estar bem claras. E a colaboratividade, as pessoas precisam colaborar com a melhoria do processo. Eu estou identificando que tem algo errado. Eu não posso simplesmente me omitir, eu tenho que sinalizar isso e discutir isso junto com o time, tá certo? Então, grave bem esses 5 princípios aí do Kanban. Outro framework é o Lean. O Lean veio da manufatura, né? Veio da indústria. Eles trouxeram isso para desenvolvimento de software e gestão de projeto. O foco do Lean é eliminar o desperdício, é você ter o menos desperdício possível, tá? Então você tem 7 princípios do Lean que estão aqui no círculo. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles também, que é o que você precisa saber para a prova. Eliminar desperdício, eliminate waste. O eliminar desperdício é você. O que é considerado desperdício no nosso projeto? Trabalho parcialmente feito é desperdício.
Então, de novo, sempre fazendo analogia com um desenvolvimento de software. É o famoso tá pronto, tá pronto, tá tudo pronto. Só falta testar. Você já ouviu isso? É o que só falta testar, cara, que você testa é o caos. Desperdício. Atraso, desperdício. Funcionalidade desnecessária. Aquilo que o cliente pediu que não faz sentido. Você sinalizou para ele que não faz sentido, mesmo assim ele pediu. Aí, quando você implementa o produto, ninguém usa. Ou você, desenvolvedor, você, gerente de projeto, você quer agradar ao seu cliente. Olha, eu vou colocar essa funcionalidade aqui que eu tenho certeza que o cara vai gostar. Prova do PMP, o famoso Gold Plating. Gold Plating é desperdício. Não faça aquilo que o seu cliente não pediu. Você sugere, você pode sugerir, tentar convencer que aquilo tem valor. Mas não faça da sua cabeça, você está gerando um desperdício. Fortalecer o time, gerente centralizador, gerente de projeto que só ele é o dono da verdade. Não microgerencie, deixe o seu time ser auto-organizado. Aqui um parênteses. Auto-organizado. Eu sempre vou usar a palavra auto-organizado. Não existe autogerenciável. Esse autogerenciável é um mantra que algumas pessoas criaram e alguns gostam de repetir até exaustão. Não existe. Imagine o autogerenciamento da sua conta corrente. Ou então um navio sem um capitão. Um time de futebol sem um técnico. Isso só para só para você não cair nessa cilada. Mas fortalecer, então, o foco é time auto-organizado, auto-organizável. Então, não interfira na organização do time. Seja, de novo, o líder, o coach, o inspirador. Não seja um microgerente. Tá certo? Entregas rápidas. Eu busco sempre a entrega rápida de valor, maximizando o meu ROI, Return of Investment, que nós vamos ver no arquivo de entrega orientada a valor. Otimizar o todo, tá certo? O sistema é mais que a soma das partes. Então, ou seja, mais que as minhas pequenas entregas, ou mais que os talentos individuais da minha equipe, o que realmente faz a diferença é o todo. Qualidade, eu tenho que fazer uma entrega de qualidade. Falta de qualidade é desperdício, tá certo? E você utiliza técnicas como refatoração, integração contínua e testes unitários, que vamos ver bastante disso aqui no Extreme Programming. Tá legal? Adiar decisões. O adiar decisões é você não querer ser a mãe de Ná e prever cada etapa do seu projeto logo lá no início. Você trabalha muito no Agile com o conceito de elaboração progressiva. Na prova, e nós vamos ver isso mais para frente também, é o last responsible moment, ou seja, o último momento responsável. Ou seja, eu só vou tomar a decisão na hora que eu for realmente atacar esse assunto, porque aí a minha base de conhecimento ela já está maior do que no começo do meu projeto. Então, às vezes eu tomo uma decisão no começo do meu projeto que no decorrer no curso do projeto eu tive outras informações que eu vou me arrepender daquela decisão, tá certo? Amplificar conhecimento. Então você sempre se comunicar e dar e obter feedback constantemente, tá certo? Esses são os conceitos do Lean para você evitar o máximo de desperdício. Mentalize os 7 conceitos e mentalize-os em inglês, porque afinal de contas a prova é em inglês, tá certo? Extreme Programming, isso cai bastante na prova, tá? As práticas do Extreme Programming, que é um outro método ágil que existe. Você tem 5 valores. Então, simplicidade, algo que nós já falamos lá atrás, ou seja, é buscar entregar o máximo de valor com o mínimo esforço, tá certo? Comunicação e feedback, também já falamos bastante sobre isso. Coragem tem a ver com o que nós falamos ali do
crystal clear, ou seja, é um ambiente onde você tenha respaldo para se posicionar, para dar suas sugestões. E principalmente o respeito ao próximo. Respeito ao próximo, respeito ao código do próximo, tá certo? E as práticas? Então vamos lá. Primeira palavrinha-chave, whole team. Time inteiro, time unido. Ou seja, não tenho essa segregação de, eu tenho área de negócios. Eu tenho a área de projetos. Eu tenho a área de desenvolvimento. Não, você tem a equipe do projeto. Você tem o time, o whole team. Preferencialmente, eles devem estar sentados próximos uns dos outros. Lembrando, sentando próximo, você promove a comunicação osmótica. Tá certo? Planning Games. O Planning Games é onde você planeja as suas iterações, ou seja, as suas entregas, né? E os releases. Os releases é a implantação do seu projeto. Então, a gente vai falar da diferença disso mais para frente. Mas, para agora, o que você precisa saber? Iteração é o meu ciclo de entrega. Te produzo entregas a cada 3 semanas. Então, isso é uma iteração. Ou você que é do Scrum, sprint. Tá certo? Release é quando, joia, eu fiz 3 entregas, fiz 3 interações, o meu produto já está maduro o suficiente para eu lançá-lo no mercado, para eu implementar. Então esse é o release, tá certo? Só que eu trabalho com small releases, ou seja, releases em intervalos curtos. Releases a cada 3 meses, releases a cada 2 meses. Determino um intervalo curto aí de lançamento, porque quanto mais cedo eu lanço meu produto, mais rápido eu obtenho meu feedback, e o feedback é um processo de melhoria contínua, tá certo? Recebi o feedback, melhorei, entendi o que eu posso melhorar no próximo release. Customer tests, ou seja, o cliente escreve o chamado teste de aceitação, os critérios de aceitação. Então, isso, inclusive, ajuda o time a até construir uma ferramenta para automação dos testes, tá certo? Diferença, lembrem que no FDD, no Feature Driven Development, a gente falou sobre propriedades de código individual. Aqui no Extreme Programming é ao contrário. No Extreme Programming, todo mundo trabalha com código de todo mundo. Então, eu hoje posso estar trabalhando num módulo de inclusão, amanhã eu vou mexer no código do colega que tem um problema, um bug, vou mexer no código do colega que fez o módulo de alteração, tá certo? Então, propriedade coletiva de código. Code Standards, padronização de código, ou seja, coisas bem simples, você declara uma variável de programa com letra maiúscula, e eu com letra minúscula. Não posso, eu preciso criar um padrão de nomenclatura, nome de variáveis, tá certo? Justamente para quê? Para você promover a propriedade coletiva. Para promover a propriedade coletiva, eu preciso ter um padrão. Senão eu não entendo o que você fez, você não entende o que eu fiz. Tá certo? Sustainable Pace, o que nós falamos lá, é o ritmo sustentável, é não trabalhar com horas extras, tá certo? Ter um clima, um ambiente bom. Já falamos isso também anteriormente. Metáfora ou metáfora. A metáfora é você criar siglas, né? Você criar siglas que elas sejam compartilhadas entre todo o time. Siglas, metáforas. Então imagine o seguinte, dá um exemplo bem bobo. Você tem lá um sistema que é o controle integrado de gestão de pessoas e produtos. Olha só, controle integrado de gestão de pessoas e produtos. Usa sigla. O CGPP, o SIG, né? SG, né? CIG, né? Controle integrado de gestão. O SIG, isso aqui é uma metáfora. Todo mundo sabe que o SIG é o controle integrado de gestão de projetos e produtos. Tá certo? Integração contínua. Então, integração contínua é muito importante, principalmente quando você tem uma equipe grande. Já que a gente está falando de propriedade coletiva, as pessoas estão o tempo todo mexendo no código. Está todo mundo mexendo no código. Então, eu preciso sempre ter uma ferramenta
de compilação para ver se eu não estou invalidando nada. Então isso é chamado de integração contínua e isso cai na prova. Tá? Alguma pergunta do Continuous Integration vai cair na prova. Então é isso que você precisa saber. Que é feito um teste automatizado cada vez que você atualiza um código. Todo mundo mexendo no código. Agora que eu falar, beleza, esse código aqui está legal para eu jogar para eu colocar ele como feito, você precisa ter uma ferramenta que faça a compilação e faça o teste para ver se está tudo funcionando legal. Test Driven Development, a gente vai ver também mais para frente, que é uma ferramenta de qualidade, que é onde eu falo, pessoal, principalmente em projetos de desenvolvimento de software, que não adianta nada você adotar o Scrum, você adotar as entregas incrementais, você fazer o planning, fazer todo, trabalhar totalmente com planejamento ágil, se o seu desenvolvimento continua sendo ruim. De novo a brincadeira que eu fiz, né? Você entrega, em vez da porcaria, de uma porcaria só no fim do projeto, você faz porcaria incremental. Então o TDD é um desenvolvimento orientado a teste. A pessoa quando desenvolve, ela já desenvolve pensando no teste. Nós vamos falar mais para frente como funciona o TDD, tá? Mas para agora você precisa saber que o Extreme Programming é um princípio, ele é uma prática. Refactoring. O refactoring é a refatoração de código. Ou seja, você está olhando, você está propriedade coletiva de código, você está olhando o código de um colega e você viu que ele não está escrito da maneira mais elegante, ou, por exemplo, ele está fazendo um acesso à base de dados, só que você tem uma função, você tem um serviço que faz esse acesso. Então, ou seja, o que a pessoa fez é replicação de código, né? Tá certo? Ou o que nós chamamos aí de don't repeat yourself, dry, né? Don't repeat yourself, ou seja, a pessoa fez uma violação, né? Copiou. Então, eu estou mexendo no código, pô, cara, esse não é o melhor caminho. Então, não vou mudar a funcionalidade, tá certo? O comportamento não muda. Eu só estou melhorando o meu código, estou fazendo uma refatoração. Simple Design, a velha palavra simplicidade de novo, focar no simples, atingir o máximo de valor com o mais simples possível. E essa aqui, gente, isso aqui é polêmico, tem gente que não gosta. Eu sou um adepto, não era, com o passar do tempo eu me tornei um adepto forte, que é o pair programming, ou seja, programação em par. Enquanto uma pessoa está programando, a outra está junto. Por que isso é importante? Primeiro, pela propriedade coletiva de código. Segundo, pela comunicação osmótica e conhecimento tácito. Conhecimento tácito, que nós vamos falar mais na frente, eu estou assistindo você programar. Então, eu estou aprendendo, aquilo ali é tácito. Você não está me ensinando, eu estou absorvendo, tá? Conhecimento tácito. E ao mesmo tempo, enquanto você está programando, eu estou te observando, eu posso identificar algum problema, ou posso sugerir alguma coisa que você não conheça, ou mesmo está pegando algum problema no seu código. Então, isso é uma inspeção, você promove a propriedade coletiva, você está fazendo uma inspeção de qualidade de certa forma, e o mais legal, de uma maneira contínua, tá certo? Você não está fazendo uma inspeção diária, uma inspeção na hora antes de disponibilizar o produto do projeto para o seu cliente final, tá certo? Isso aqui é um processo contínuo. Grava bem, isso cai bastante na prova. Scrum. Scrum provavelmente é o método ágil aí mais conhecido aí da turma. Consiste em pegar um grande repositório de requisitos de um produto, chamado Product Backlog, separar as funcionalidades que você deseja ver numa entrega, quebrar isso em tarefas, que é o Sprint Backlog, iniciar um ciclo, que é a chamada sprint, um ciclo de 1 até 4 semanas, que sejam 30 dias, e aí você produz o potencial incremento de software ou de produto.
E a cada 24 horas você faz a reunião de inspeção diária, que é chamada Daily Scrum. Então esse aqui é o framework talvez mais conhecido, mais utilizado. O que você precisa saber do Scrum para a prova? Não vai cair na prova termos sprint. Então você que está acostumado a falar sprint, não cai sprint na prova. Cai iteração, iteration. O seu Daily Scrum não tem Daily Scrum, tá certo? É o Daily Stand-Up. Nós vamos ver depois mais para frente. Tá legal? Falando um pouquinho do Scrum, os pilares do processo empírico. O Scrum é um processo empírico. O que significa algo empírico? É algo que você adquire conhecimento. Empírico é tudo aquilo que você conhece com o tempo, tá legal? Então isso é chamado de empírico, tá? Os pilares são transparência, inspeção e adaptação. Então transparência é eu tenho que comunicar. Todas as pessoas envolvidas no meu projeto precisam saber sempre em que pé que ele está. Eu não posso ocultar nada, gerar informações que não são verdadeiras. O famoso, puxa, hoje o chefe vem aí, a gente vai falar que está 80% pronto, mas tá, na verdade está 30%. Não posso, seja transparente. Inspeção é você estar sempre monitorando o andamento do seu projeto. Qualquer coisa que sair do trilho, você parte para a adaptação. Você identificou o desvio, você ajusta o seu processo para pegar o desvio e colocar na sua rota de rumo normal. Tá? Isso você precisa saber para a prova, os 3 pilares do processo empírico. Os papéis do Scrum, o time. Quem compõe o time Scrum? Então, o primeiro é o time de desenvolvimento. São as pessoas que geram, trabalham efetivamente no desenvolvimento do produto. Então, o conceito de equipe auto-organizada, como nós já falamos, né, que são pessoas que sabem o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Não existe um direcionador, um delegador de tarefas, tá legal? E multifuncional. Multifuncional é o seguinte, eu tenho dentro do meu time todos os skills necessários. Então, eu tenho a pessoa que tem um conhecimento de banco de dados, eu tenho a pessoa que tem um conhecimento para teste, eu tenho a pessoa que tem o conhecimento para fazer um quality assurance, por exemplo, tá legal? E eles têm um backlog, que é o chamado Sprint Backlog, ou seja, um backlog são as tarefas técnicas para você cumprir uma sprint. Você tem o Product Owner, que é a pessoa do negócio, é a pessoa que escreve os requisitos do produto, ou consolida-os dentro de um artefato chamado Product Backlog, tá certo? E dentro desse backlog, ele ordena, ele prioriza as funcionalidades que ele quer, que geram mais valor, entendimento e visibilidade, né? E ele prioriza esses requisitos e passa e negocia com o time o que vai ser feito dentro de uma sprint, né? Uma interação ou não. E o Scrum Master? O Scrum Master é o coach, né? Lembra que a gente estava falando até agora? Você tem a figura de um coach, líder servidor, se você já leu o Monge Executivo, né? Ele é o líder que mais provê subsídio do que propriamente comanda, né? Ele remove todo e qualquer impedimento dentro do Scrum, tá? É o facilitador dos eventos, das cerimônias, das reuniões. Ele tem que garantir que as reuniões do Scrum aconteçam, tá legal? Os eventos. Então, o evento 1 é sprint, né? Que é o sprint, que na prova, como eu falei para vocês, é a iteração, tá certo? Entre 2 semanas e 1 mês, gerando produto potencialmente lançável. Então, não confunda sprint com implementação do seu produto, tá? Sprint é uma iteração, lançamento do produto é release. A gente vai entender isso lá no capítulo de planejamento adaptativo, tá legal? As regras do sprint, tempo limitado. Se eu determinei que é um mês, é um conceito de time box, caixa fechada, tempo fechado, né? Nós vamos entender isso mais para frente.
E durante a execução, uma vez que eu fechei uma sprint, eu fechei um contratinho, eu fechei um pacote. Eu não posso ficar tendo mudanças de rumo dentro da sprint. Comecei com uma meta, terminei com outra. Não posso. Tem o Sprint Planning Meeting. O Sprint Planning Meeting é a reunião feita no primeiro dia da sprint com todo mundo, com o Product Owner, com o Scrum Master, com o time de desenvolvimento. O Product Owner apresenta o Product Backlog. Então, para a gente relembrar o Product Backlog, aqui o Product Backlog, tá certo? Relembrando aqui o que é o Product Backlog. Traz esse Product Backlog ordenado e alinha junto com o time. O Product Owner chega para você e fala, olha, eu tenho 10 itens que eu gostaria que entrasse nesse sprint. O time pode chegar para ele e falar, olha, das 10 eu consigo 8. Ah, então já que você consegue 8, então talvez eu vou fazer um remanejamento aqui, justamente visando entregar valor. Então, uma reunião longa, tá certo? Uma reunião de no máximo 8 horas, é proporcional ao tamanho da sprint. Se você tem uma sprint de um mês, no máximo 8 horas. Se você tem uma sprint de 2 semanas, no máximo 4 horas. E sempre dividido em duas partes. Então, se for 8 horas, são 2 de 4. Se for 4, são 2 e 2. Na primeira parte, o time, o Product Owner junto com o time, eles definem qual que é a meta da sprint. E aí ali começou a sprint. Na segunda parte, o time começa a elaboração do Sprint Backlog, tá certo? Na segunda parte, a geração do Sprint Backlog, que é o backlog de tarefas técnicas. Outro evento é o Daily Scrum, ou que nós vamos ver mais para frente, o Daily Stand-Up. Reunião de 15 minutos, uma inspeção diária. Uma reunião do time para o time, não é uma reunião do time para o Scrum Master, não é uma reunião do time para o Product Owner, não é uma reunião do time para o gerente de projeto. É uma reunião do time para o time, que é uma forma de compartilhar conhecimento. Cada membro tem 15 minutos, aliás, a reunião toda são 15 minutos, mas cada membro tem que responder 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E quais são os impedimentos? Tá certo? O Scrum Master, o papel dele é garantir que exista o Daily Scrum ocorra todo dia, o respeito aos 15 minutos. Na prova, pessoal, foque muito no conceito de time box. Não existe o jeitinho brasileiro de gestão de projeto que é, deixa eu dar uma esticadinha. Não tem esticadinha. Time box é time box. Tá? E ele não pode deixar perder o foco da reunião. O foco da reunião é responder as 15 perguntas. Responder as 3 perguntas. Tá certo? Comecei, além das 3 perguntas, a falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Scrum Master, corta, não é o foco. Impedimento, trouxe um impedimento, é um risco sério para o meu projeto. Comecei a discutir. Scrum Master, pega um papelzinho, anota o impedimento e fala, pessoal, vamos abordar este risco, numa outra reunião. Pode ser logo após o Daily Scrum, mas não no Daily Scrum. Tem que respeitar os 15 minutos. Tá legal? Cai bastante Daily Scrum na prova. Daily Stand-Up na prova. O outro evento é Sprint Review. Sprint Review é a inspeção do incremento, ou seja, você fez o Planning Meeting, gerou o objetivo da sua sprint. O time gerou o Sprint Backlog, com as tarefas técnicas, rolou o tempo, a sprint foi rolando, tá certo? O Daily Scrum rolando todo dia, geramos o incremento do produto, o Product Owner vai inspecionar o produto e dizer se aprova ou não a entrega. Tá legal? É uma duração, uma reunião de no máximo 4 horas. Então, review, associe com demo, associe com inspeção. Tá legal? E a retrospectiva tem a ver com o processo de melhoria contínua. E a gente vai falar mais também no capítulo de melhoria contínua. O time todo vai sentar e vai refletir e vai responder 3 perguntas-chave. O que correu bem durante a sprint ou iteração? O que eu preciso melhorar nas próximas iterações?
e o que precisamos fazer de uma maneira completamente diferente, pois definitivamente não ficou legal, tá certo? Duração de no máximo 3 horas, lembrando que é sempre proporcional ao tamanho da sprint, tá certo? Então, os artefatos. Então, falando um pouquinho dos artefatos, então a gente tem o Product Owner, aliás, o Product Backlog, tá certo? Que são os requisitos do produto, mantidas só pelo Product Owner, tá certo? Pode ser post-it, pode ser em Excel, pode ser no Kanban, tem softwares, tem o Rally, tem o TFS da Microsoft, aí imagina, aí não existe uma regra, né, para você documentar esses requisitos. E é um artefato que constantemente o Product Owner vai revisando, vai refinando, que é o que eu chamo de grooming, tá certo? O Sprint Backlog são as tarefas técnicas, ou seja, isso é um documento único e exclusivamente mantido pelo time de desenvolvimento. Não existe microgerenciamento em cima disso, o Scrum Master não fica anotando, nem o gerente de projetos, olha, você não fez isso nesta data, você não existe isso. Quebra totalmente a regra de time auto-organizado. E o outro artefato importantíssimo, que é o que você precisa também saber bastante para a prova, é a definição de pronto, ou done. Ou seja, todo mundo tem que entender o que é pronto. Então, o que é pronto? Então, aqui, uma brincadeira que eu fiz agora há pouco. Não, tá tudo pronto, só falta testar. Aí você vai testar é o caos. Então não está pronto. Você tem que garantir que você fez, que o que você está gerando, a sua entrega tenha um mínimo de qualidade. Tá certo? Então, está pronto. Então, o pronto é testado, homologado, o Product Owner viu, sinalizou um ok. Então, essa definição de pronto tem que estar clara entre todos os envolvidos do projeto. Tá? Isso é mandatório. E na prova é mandatório. Tem que perguntar a respeito disso, vai seco. Definição de pronto tem que estar definida entre todos os integrantes do time. Tailoring. O que é tailoring? O tailoring é o seguinte, a gente falou hoje sobre vários métodos, né? A gente falou de Scrum, Extreme Programming, sobre Lean, tá certo? Aí você me pergunta, pô, mas qual deles é o melhor ou qual deles é o pior? O que eu falo para você, você pode combinar. Você pode combinar, que nem aqui o exemplo, você tem o Scrum, né? Você tem o Scrum aqui com técnicas do Extreme Programming. Onde é interessante usar isso? Principalmente em projetos de software, que a execução da sprint, você rege a execução da sprint inteira com técnicas do Extreme Programming, com o Pair Programming, com a integração contínua, com a refatoração de código, tá certo? Você tem os valores do manifesto ágil sempre por trás do Scrum. E você tem o foco sempre em evitar o desperdício, tá certo? Otimizar o todo, que é a filosofia Lean. Então você vê como você, dentro do seu projeto, você combina vários métodos. Você usa um como sendo o seu framework principal. Mas você combina métodos você combina os outros métodos também. Só que você tem que tomar cuidado quando você combina, para você não combinar, deixar o processo incompleto, tá certo? Você, por exemplo, você usa técnicas do Extreme Programming, você usa vou dar um exemplo, você usa o Pair Programming, que é a programação em par, mas não usa a refatoração. Quer dizer, pô, você está usando, mas você não está usando tudo, porque a refatoração é tão importante quanto o Pair Programming, tá certo? Então, e isso cai na prova, pense sempre no conceito, um termo japonês que é shu-ha-ri. Ou seja, shu é obedecer, ou seja, não conheço. Não conheço, então vou fazer exatamente como manda o figurino. Não vou combinar técnicas, não vou combinar métodos, eu vou usar o Scrum do jeito que está escrito no Scrum Guide e acabou. O Ra é onde você começa a romper, ou seja, o Ra é onde você começa a
adaptar, onde você começa a quebrar um pouco das regras e adaptar, combinar os métodos. E o RI é superar. O RI é, ou seja, beleza, você criou o seu framework. Então você sabe que você usa, como você usa o Scrum, regido como seu framework principal, com suas técnicas do Stream Programming, com o manifesto ágil todo te suportando por trás, evitando desperdício, tá certo? Então, guarda isso que às vezes cai na prova. Em algumas provas caem. O conceito do Shu-Hari, tá certo? Shu, siga as regras. Ha, comece a adaptar as regras. E Ri, crie você suas regras. Tá legal? Esse é o processo do tailoring. Ainda pegando um gancho no tailoring, então você vê, ó, aqui você tem as camadas, né? O que eu costumo chamar que é a cebola ágil. Você começa desde um processo contínuo, onde você faz refatoração, integração, TDD. Você tem um processo diário, que é o stand-up. Você vai ter o planejamento de iteração, onde você tem o review, a retrospectiva. Você tem o release e você tem o estratégico, que está mais num nível aí de portfólio. Então você vê ó, que dentro de cada cebola você tem vários processos aqui, onde você vai combinando os diversos métodos para gerar aqui a flechinha final, que o que é? Software funcional, né? Que é o manifesto ágil regendo tudo isso aí. Tá legal? Pessoal, nós estamos encerrando esse capítulo do preparatório. O próximo capítulo é entrega orientada a valor e eu espero vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.